Cura, eu quero convidar você para ter uma alimentação focada para a remissão do câncer. Bom dia, hoje mais cedo, trazendo uma live muito especial que é Tem Veneno Nesse Pacote? Uma pesquisa do IDEC recente que saiu agora e ela só abre os olhos daquilo que eu sempre mostrei para os meus pacientes. Então, deixa eu registrar aqui nos comentários, tem veneno nesse pacote para você que entrar aqui e ver o registro da live, e você vai se surpreender com o que eu estou falando. Você vai ficar surpreso com essa situação gravíssima de algo que o mundo ainda não acordou, mas há 7 anos, desde 2015, eu chamo a atenção das pessoas sobre essas substâncias, sobre os resíduos de agrotóxicos. Para quem não sabe, para quem estiver me acompanhando aqui, eu já tive câncer, meu alarme tocando, já tive câncer de pâncreas com metástase no fígado e eu precisei aprofundar os meus conhecimentos porque o mundo científico estava de olhos fechados em relação a algumas realidades. Poucas pesquisas, poucas intenções de realmente verificar o que estava ocorrendo no alimento, e eu precisei fazer isso. Tanto que em 2015 eu e minha esposa montamos uma empresa de alimentos orgânicos, porque eu acredito que existam muitos agrotóxicos na alimentação de forma geral, a gente sabe disso. Quem me acompanha sabe que eu não faço nenhum tipo de obrigação ou apologia para que 100% da sua alimentação seja orgânica. Nos meus pacientes, só 5% da alimentação é orgânica e eles estão entrando em remissão. Então eu pego os principais bandidos. E hoje eu vou mostrar para vocês vários bandidos que eu já avisava lá atrás e agora você tem mais uma evidência científica para não fazer parte. Algumas pessoas sabem, outras não, mas 90% dos cânceres são formados pelo seu comportamento, pelo seu estilo de vida. Não é porque Deus quis que você tivesse câncer, não é porque foi obra de alguém, da coisa ruim que você tivesse câncer. Talvez tenha sido pelo seu próprio comportamento que o câncer se desenvolveu. Quando eu falo de 90% pelo comportamento, eu estou falando de grande parte do câncer sendo formado pela sua conduta, pelo seu dia a dia e pelos seus hábitos. Para quem não conhece, o IDEC é o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor e ele fez análise de resíduos de agrotóxicos nos alimentos. Então eu tenho aqui alguns alimentos, eu estou com a pesquisa aberta na minha frente, ontem eu tive contato com ela e eu vou mostrar para você a marca de cada um desses produtos. O IDEC ele fez uma pesquisa, como sempre, voltado aos alimentos ultraprocessados. O que são ultraprocessados? São formulações industriais, são produtos alimentícios, produtos formulados pela indústria, que normalmente têm mais gordura, mais açúcar, mais sal, aditivos alimentares e são extremamente prejudiciais à saúde. Se você não estiver familiarizado com o nome, eu vou te falar o nome de alguns ultraprocessados que foram pesquisados aqui. Então, olha que interessante. Isso a gente já falava para as pessoas reduzirem, mas ainda nos comentários eu vejo as pessoas falando que comem, o que é gravíssimo. Salsicha com resíduo de agrotóxico, mortadela com resíduo de agrotóxico, hambúrguer bovino com resíduo de agrotóxico, o famoso nuggets, que são os empanados de frango com resíduo de agrotóxico, e assim por diante. Então, olha que situação extremamente preocupante. Eu coloco mais um, o iogurte ultraprocessado. O que é ultraprocessado? É aquele que tem um monte de aditivo, que entre aspas tem fruta, porque na verdade ele está cheio de porcaria dentro, incluindo o próprio Activia. Mas eu vou falar o nome de cada um deles para que você tenha esse registro. Então eu vou começar aqui pela salsicha. Foram verificadas a presença de resíduos de agrotóxicos, ou seja, na Sadia, na Perdigão, na Aurora, nas 3 marcas foram encontradas resíduos de agrotóxicos. Isso fortalece mais uma vez aquilo que eu sempre falo dos embutidos que precisam ser excluídos da alimentação. Sempre eu falo
que o grande problema não era a carne de boi, eu sempre disse isso, sempre comentei, e aqui a gente tem mais uma evidência. Eu tenho salsicha da marca Sadia, Perdigão e Aurora, e eu não ponho minha mão no fogo por nenhuma outra salsicha que tem aí no mercado. Mortadela, também é outra porcaria, mortadela. Aqui não foi feita pesquisa sobre presunto e apresuntado, mas poderia ter sido feita. Então, nós temos aqui a Sadia, de novo, a Perdigão e a Seara, de novo, fortalecendo a necessidade de você não consumir essas porcariadas de alimentos. Aí a gente fala do hambúrguer bovino, que eu sempre falei que é uma porcaria o hambúrguer, sempre falei que o nuggets é uma porcaria. É só pegar conteúdo meu, muito antes dessa pesquisa, eu já apontava o dedo sobre esses alimentos. Os meus pacientes em primeira mão já tinham acesso a isso e muitos acabavam não dando atenção, não dando bola para isso e continuavam comendo essa porcaria de hambúrguer. Então, hambúrguer bovino da Sadia, Perdigão e Seara também com a presença de porcarias adicionadas. Os empanados de frango, Sadia, Perdigão e Seara também com a presença de porcarias adicionadas. Quando entenda, essa porcaria não é só gordura, sal e açúcar, não é só a presença de aditivo, é a presença de veneno, é a presença de resíduo de agrotóxico. E o famoso que eu sempre falei para evitar o consumo do Activia, sempre disse isso, que nunca foi um alimento adequado, nunca foi um alimento saudável, e ele aqui apontado como um alimento com resíduo de agrotóxico. Olha que situação gravíssima, o mundo achando que o Activia é bom e nunca foi. Desculpa. Então, e a Activia da Danone, Nestlé, iogurte ultraprocessado, e outro também, o próprio Danone, que são esses iogurtes que não são naturais, eles têm adição de açúcar, eles têm adição de aditivos, eles têm adição de outras porcarias ali dentro que acabam tornando ele pior ainda para a sua saúde. Olha que situação gravíssima. E ele aponta também sobre a bebida láctea. Quem não conhece, a bebida láctea é diferente do iogurte, até no rótulo está escrito. Da Nescau, da Toddy, bebida láctea sabor chocolate, de novo um ultraprocessado, adiciona a porcaria lá dentro para que você possa consumir. E o Piraquides, que é da Laticínios Bela Vista. Ou seja, perceba o risco que você come ultraprocessado. Essa semana eu já falei de uma pesquisa científica sobre isso. E aqui a gente reforça mais ainda, mostrando uma pesquisa que o ultraprocessado ele é 4 vezes problema. Primeiro, por conta da composição, muito açúcar, gordura e sal. Segundo, por conta dos aditivos alimentares. Terceiro, por conta de substâncias que podem sair da embalagem e ter contato com o alimento. E quarta, a presença de resíduos de agrotóxicos, já com comprovação científica. Mas eu já falava isso para os meus pacientes há muitos anos. Posso falar muitos anos já, há muito tempo. Eu já apontava essa situação. Esse estudo foi feito por um importante laboratório vinculado ao Ministério da Agricultura. E a gente tem aqui nos destaque como alimento mais, o ingrediente mais intenso, mais presente aqui é o glifosato, que eu já venho falando, e nós temos pesquisa, eu fiz publicação desde 2015 da presença do glifosato com formação do câncer. E da onde está vindo esse glifosato? Está vindo diretamente da soja e do milho. Eu sempre falei para evitar soja e evitar milho. Quem acompanha nas redes sociais sabe disso. E o mundo continua ficando com esse ADES de soja, ou fica com ADES soja com sabor de fruta, ou fica com o óleo de milho, o óleo de soja. Aí entra o girassol, entra a canola, que eu sempre falei para reduzir e para não consumir. Mas as pessoas ainda não acordaram que a alimentação, na minha visão, é o principal aliado para você vencer o câncer. Como é que você vai vencer o câncer se você continua trazendo bandido para sua casa? Tenho certeza da confiança sua em Deus, da sua fé em Deus, mas como é que Deus pode ajudar alguém
que todo dia abraça o bandido, toda refeição abraça o bandido. Pensa nisso. Então, aqui o alimento com mais risco em relação a resíduo foi, ele colocou aqui, ó, tô vendo a pesquisa, olhando para vocês, primeiro lugar, com a presença de 5 agrotóxicos, nuggets. Então, olha que situação grave, nuggets. E qual que é o alimento que as mães oferecem para a criança? Qual que é o alimento que mãe oferece? É salsicha, é nuggets, são essas bebidas com sabor chocolate, são esses iogurtes cheios de fruta. Eu sempre apontei o dedo e falei que ultraprocessado não era bom, sempre apontei o dedo que esses alimentos manipulados para a indústria não eram interessantes, mas as pessoas continuaram consumindo ele, achando que tanto faz, tá tudo bem, comendo uma vez ou outra. Não tá tudo bem. A gente tem mais um reforço, mais uma pesquisa mostrando o risco do consumo desses alimentos e fico alerta para vocês se verem livres e não fica só no nuggets, né? Eu acabei de falar do iogurte ultraprocessado, que é aquele com fruta, com sabores e tudo mais. Exemplo aqui das coisas que estão sendo mostradas e a gente precisa ter cuidado, precisa ficar atento em relação a essa situação. Então é muito importante que a gente tenha essa análise, né? Até aproveito, peço desculpa, eu faço uma correção aqui do que eu falei do Activia, porque indiretamente a própria empresa pode vir para cima de mim, que ela falou que não apresentou resíduo de agrotóxicos. A Activia não apresentou, da Nestlé não apresentou e a Danone não apresentou, mas a gente tem a presença de aditivos. Então, só de ter aditivo já não é bem-vindo. Só de ter mais açúcar já não é bem-vindo. Então, faço só uma correção aqui no começo, que eu falei da Activia, do iogurte da Nestlé e da Danone com resíduo. Ele não apresentou, mas a gente sabe da presença de outras porcarias adicionadas. Quando fala da bebida láctea sabor chocolate, também faço uma correção minha. No começo da live eu falei que a Nescau, bebida láctea, tinha, a Toddy e a Piraquides tinha. Peço correção minha, me desculpe, ela não tem, ela tem a presença de porcarias adicionadas que a gente já conhece que não são benéficas para a saúde. Então fica a minha ressalva aqui em relação a essas substâncias que eu falei que haviam presentes, e fica mais uma vez esse olhar da gente ter cuidado com esses ultraprocessados, ter cuidado com essas mortadelas, com essas salsichas, ter cuidado com a presença da Sadia, a salsicha da Sadia, da Perdigão, da Aurora, mas qualquer outra eu não ponho minha mão no fogo. Quando a gente fala de hambúrguer, todos os hambúrgueres apresentaram resíduo de agrotóxicos, tanto da Sadia, da Perdigão e da Seara. Estou olhando aqui a pesquisa junto, todos os nuggets apresentaram vários resíduos de agrotóxicos nesse alimento. Então isso só reforça aquilo que eu já venho falando para vocês sobre a presença dos alimentos, sobre a presença dos agrotóxicos em salsicha, em hambúrguer, em nuggets. Estou olhando aqui, ó, na mortadela também presente, né? Em uma salsicha em especial, faço até uma correção minha, uma linguiça de calabresa da Seara com presença de agrotóxico. As outras não apresentaram, olha que incrível, né? As outras não apresentaram. E aí fica um cuidado a mais seu para que você tenha melhores escolhas alimentares, né? Isso é muito importante. Importante que você tenha melhores escolhas para que você possa tomar melhores decisões durante o tratamento e que você tenha resultados prósperos e melhores. Estou olhando aqui para baixo porque eu estou vendo a pesquisa e comentando com vocês o que eu tive acesso ontem, e isso reforça mais ainda aquilo que eu venho fazendo a todo momento, das porcarias que você come, talvez sejam as responsáveis pelo câncer de amanhã ou pela manutenção do câncer que está hoje. Tá bom? Então, obrigado aqui
pela participação. Hoje eu precisei fazer uma live mais cedo, eu tenho outros compromissos agora de manhã. A gente continua em contato nas redes sociais. À tarde eu volto com live e à noite a gente fecha com chave de diamante o nosso importante evento, o nosso evento muito especial da imunidade em alta no câncer. Se você não fez inscrição, ainda dá tempo de você se inscrever e participar. E hoje tem uma oportunidade muito especial para quem está comprometido com a remissão. Tá bom? Então, tenha um excelente dia e um grande abraço. Até mais tarde.